Olá, paz do Senhor Jesus a todos os seminaristas do nosso Seminário Teológico do IBBC. Nós vamos para mais um vídeo aula. Encerramos o vídeo anterior na página 30 e eu preciso fazer uma retificação. Tem uma diferença na composição. Essa apostila que os alunos estão usando é nova e ela termina esse conteúdo na página 30. Então nós damos sequência na página de número 30 com o término do conteúdo anterior. Jesus afirmou: minha igreja, que significa que o verdadeiro Israel passaria a ser a comunidade exclusiva de discípulos seguidores de Cristo e não mais a nação de Israel que havia rejeitado ao Messias. Tópico 7, a paixão. O tema da paixão é mencionado por Mateus durante seu relato em textos como capítulo 9:15, 12:40 e 16:21. Esse tema, registrado por Mateus, é o mais comprido dos sinóticos. Somente Mateus escreveu que Jesus orou uma segunda vez e repetiu a mesma oração pela terceira vez no Getsemane. Ele fala da confiança de Jesus de que seu Pai poderia enviar mais de 12 legiões de anjos. Mateus enfatiza o papel dos anciãos na decisão da morte de Jesus, enquanto Marcos menciona apenas 3 vezes nesse contexto e Lucas uma vez. Ele relata o sonho da esposa de Pilatos e também registra que Pilatos lavou as mãos diante do povo. Mateus deixa claro que os romanos consideraram Jesus inocente e não quiseram executá-lo. Foram os judeus que exigiram a Barrabás e insistiram que Jesus fosse morto. Quando da morte de Jesus, ele relata as coisas estranhas que aconteceram: o véu que se rasgou, o terremoto, as rochas que se partiram, os túmulos que se abriram e os santos ressuscitaram, entraram em Jerusalém, apareceram a muitos. O registro de Mateus sobre a morte de Jesus, com essa riqueza de detalhes, de sinais, pressupõe que o evangelista quer destacar a importância de um grande acontecimento que causou efeitos sobre a terra e no mundo dos mortos. Prosseguindo, nós encerramos a página 30. Na página 31, tópico lição 3.2, Teologia de Marcos. A introdução do Evangelho de Marcos mostra o seu propósito em escrevê-lo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, seu Filho. Ele iria narrar as boas novas de Jesus. O termo Evangelho não era empregado como título de um livro, não ocorre antes de Justino, em meados do segundo século. Ele usa o termo Evangelho com mais frequência que os demais evangelistas, 8 vezes. Há certa concordância de que o uso do termo evangelho para descrever um gênero da literatura deriva-se do seu uso no primeiro verso do primeiro capítulo desse evangelho. Marcos é o evangelho da ação e não dos longos discursos, como Mateus e Lucas. Como Mateus, não como Lucas, como Mateus. Ele destaca mais as ações de Jesus do que as suas palavras. Ele apresenta o Jesus histórico como o verdadeiro Filho de Deus. A teologia do Evangelho de Marcos dá destaque em Jesus, servo cuja missão se concentrava nas realizações milagrosas em favor de um povo sofrido. A humanidade de Jesus também é um elemento central nesse evangelho. Alguns aspectos da humanidade são destacados como indignação, emoções. Alguns dos principais temas da sua teologia são: 1. O Filho do Homem. 2. O Filho de Deus. 3. O significado da cruz. 4. A fé. 5. O reino de Deus. Lição 3.3. A teologia de Lucas em Atos. O evangelho mais histórico e cronológico de Lucas enfatiza o universalismo e é o que mais abrange a vida de Cristo e enfatiza sua perfeita humanidade. Lucas foi um historiador, mas também um dos 3 mais importantes teólogos do Novo Testamento.
Como afirma Leon Morris, Lucas não escreveu uma mera história acerca de Jesus, mas escreveu a respeito do que Deus fez em Jesus e do que ele realizou nos primórdios da igreja. O Evangelho de Lucas e Atos são caracterizados pela diversidade de temas, maior que a dos demais evangelhos. Os dois livros relatam os estágios do cristianismo conforme apresentado em Lucas 24:46, um cumprimento do ministério de Jesus, e o outro na missão e expansão da igreja. Os principais temas de Lucas são: 1. A doutrina de Deus. 2. Cristologia. 3. A história da salvação. 4. A universalidade da salvação. 5. O reino de Deus. 6. O Espírito Santo. 7. A oração. 8. O louvor. 9. As mulheres no ministério de Jesus. 10. As crianças e os pobres. 11. A paixão de Cristo. Outros temas, no final, aqui é dinheiro, indivíduos, discipulado, as pessoas de má reputação, doentes e a escatologia no Evangelho de Lucas. Nós encerramos a página 35, entramos na página 36, na teologia joanina, que ela vem por fora dos evangelhos sinóticos. Teologia joanina. O evangelho de João é bem distinto dos sinóticos. Ele não tem tanta preocupação em simplesmente narrar os fatos, mas em interpretá-los. Tem caráter interpretativo, estilo literário e vocabulários próprios, com o uso de termos novos como verbo, consolador. Ele não é histórico, mas teológico. Ele tem uma abordagem mais abrangente e filosófica. Algumas expressões tão comuns nos sinóticos como reino, demônios, povo, poder, compaixão, evangelho, oração, pregar, arrepender-se, publicano, saduceu, não aparecem uma única vez em João. O verbo crer é o termo-chave empregado cerca de 98 vezes. Ao contrário dos sinóticos, que enfatizaram o ministério de Jesus na região da Galileia, ele dá ênfase ao ministério de Jesus em Jerusalém. Registra 3, talvez 4 Páscoas, enquanto os sinóticos relatam apenas uma. O uso do termo sinal é preferido em detrimento a milagre. Os sinais ratificam a deidade de Jesus, caracterizado por antíteses, a vida e a morte, a luz e as trevas, a carne e o espírito, e etc. Não é um dualismo metafísico, mas moral. Não há registro sobre o nascimento e o crescimento de Jesus e as parábolas são omitidas. Esse evangelho é singular e não parece que ele tenha usado outro evangelho como fonte para produzir a sua obra. Conforme o erudito em Novo Testamento Gerhard Dautzenberg, a origem envolta em nuvens mais densas do que os sinóticos apresenta enigmas especiais. O seguinte quadro comparativo entre João e os sinóticos dá uma ideia da sua singularidade. Nós temos um quadro aí com diferenças, sinóticos e João, e você tem aí na apostila, anote esses dados desse quadro comparativo para você ter uma ideia da diferença dos evangelhos sinóticos para o evangelho joanino. Cristologia, tópico 1, encerrando a página 36. A cristologia em João é um tema central. Há muitos títulos a Jesus: Verbo, Cordeiro de Deus, Luz do Mundo, Bom Pastor, Jesus Cristo,
Cristo, Filho do homem, Filho de Deus, Jesus, eu sou o Alfa, o Ômega. O título eu sou aparece 7 vezes e aponta para a eternidade de Jesus. O nome Jesus é mencionado 237 vezes, número maior do que em qualquer outro livro. O título de verbo, logos, ainda que não fosse usado pelo próprio Jesus, é usado somente por João. Página 37, encerramos a 36, na página 37, iniciamos com... Iremos analisar alguns dos títulos mais importantes para Jesus como verbo, Filho de Deus, Filho do homem e Cristo. Então, os títulos: Logos é 1. 2, Filho de Deus. 3, Filho do homem. 4, Cristo. 5, eu sou. Nós encerramos esse conteúdo. Eu vou orientar os alunos. Eu passei rapidamente, pelos títulos dos nomes dados a Jesus por João, e há um complemento do que quer dizer. Por exemplo, no final, aqui na página 38, eu sou. Há algumas ocorrências de eu sou sem que haja um adjetivo. Por exemplo, ele convida seus ouvintes a crer que eu sou. Em todos esses nomes, há um estudo apontando e aonde está determinado na Bíblia. O aluno deve buscar todo esse conteúdo. Tá? Eu corri para a gente diminuir o conteúdo do vídeo no tempo que é curto, para expor tudo. Tá bom? A maioria das declarações do eu sou ocorre no Evangelho como segue: A, o pão da vida, João 6,35. B, a luz do mundo. C, a porta das ovelhas. D, o bom pastor. E, a ressurreição e a vida. F, o caminho da verdade, a verdade e a vida. G, videira verdadeira. H, o que vivo e fui morto, o que vive e foi morto. I, o alfa e o ômega. E J, a raiz da geração de Davi. Tópico 2, nós entramos dualismo. Na filosofia metafísica, dualismo é o sistema que explica o todo da realidade como composto de 2 tipos de realidades distintas. A doutrina metafísica, segundo a qual há 2 substâncias, ou seja, 2 tipos distintos e independentes de seres, material e espiritual. A substância material é definida como física e pode ser definida como a realidade do mundo empírico, que nós vemos, ouvimos e medida pelos nossos sentidos, bem como por instrumentos como microscópios, telescópios, radar e etc. O conceito de dualismo na teologia supõe que existem 2 entidades separadas e iguais, bem e mal, que são igualmente poderosas. Deus representa a entidade do bem e Satanás representa a entidade do mal. Já no prólogo do Evangelho de João, ele apresenta uma antítese cósmica entre Deus e o universo, e assim ele estabelece um dualismo que permeia todas as suas obras do Evangelho ao Apocalipse. É um dualismo que contrasta o mundo superior e o mundo inferior, bem expressos na palavra de Jesus. Vós sois de baixo e eu sou de cima. Vós sois desse mundo e eu não sou desse mundo. Outro dualismo expresso por Jesus é: ninguém subiu ao céu, senão ao que desceu do céu. Deus, Theos e cosmos. Jesus é apresentado como Deus que estava no princípio na criação de todas as coisas. O termo cosmos ocorre 78 vezes no Evangelho de João, 24, no Evangelho de João 24, o termo cosmos ocorre 78 vezes. No Evangelho de João 24, nas epístolas e mais
3 vezes. No Apocalipse, o conceito de cosmos em João, apesar de várias nuances, é sempre negativo. O termo cosmos representa a criação, o mundo, a humanidade. O mundo do pecado, caracterizado pela impiedade. E o mundo sob o poder de Satanás. 2, vida. 3, luz. 4, carne. Tópico 3, o Espírito Santo. João é o evangelista que mais dá ênfase, dá mais destaque ao Espírito Santo. Na teologia joanina, o Espírito reflete um dualismo duplo. Vem de cima da parte de Deus, mas também age entre os homens, operando regeneração. A maior concentração de textos sobre o Espírito Santo está nos capítulos 14 ao 16 do Evangelho, no discurso do cenário feito por Jesus. Nesse discurso ele chama o Espírito Santo de Paracleto. Esse termo significa confortador, consolador e advogado. Ocorre 5 vezes. Nos escritos de João, 4 vezes no Evangelho. E uma nas epístolas. O Espírito Santo é apresentado sempre em atividade, ajudando as pessoas. Ele é uma promessa, estaria e habitaria para sempre com os apóstolos, foi enviado para ensinar, dará testemunho de Jesus. Como o termo paracleto tem uma conotação jurídica, o Espírito Santo exerce a função de convencer o mundo. Ele realiza o trabalho de um advogado de acusação e não de um advogado de defesa. Quanto à sua natureza, o Espírito Santo é da mesma essência, do mesmo tipo que Jesus, e é esse o significado do termo outro. Quando Jesus falou da vinda do Espírito como outro paracleto, ele quer dizer que viria outro para assumir o seu lugar e continuar o seu ministério entre os discípulos e na igreja. Encerramos a página 40. Diferentemente da sua atuação no Velho Testamento, quando o Espírito Santo agia esporadicamente, a partir de sua vinda ele agiria permanentemente, capacitaria os discípulos a realizar obras maiores do que as de Jesus. Quanto às obras maiores, Led faz um importante comentário. Nenhuma pessoa pode realizar uma obra maior na esfera física do que ressuscitar os mortos, como Jesus fez com Lázaro, que já estava morto havia 4 dias. As obras maiores consistem na transformação de vida operada pelo Espírito Santo como um resultado da pregação do Evangelho. Inclui-se nessa fase o Evangelho, que resulta no perdão dos pecados. 4. Vida eterna. Em João, a vida eterna tem um aspecto duplo, presente e futuro. No presente, ela é experimentada quando o indivíduo aceita o convite. Não precisamos passar pela morte para saber que é a vida eterna. No aspecto escatológico, será uma vida eterna plena com Deus. A expressão vida aparece 36 vezes no Evangelho, 13 nas cartas e 17 em Apocalipse. O verbo viver aparece 17 vezes e a expressão vida eterna consta 17 vezes no Evangelho. Aquele que crê tem a vida eterna. Quem ouve a palavra de Jesus e crê naquele que o enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ela é dada com abundância, e esse evangelho foi escrito com o propósito de levar vida eterna aos leitores. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credem em nome do Filho de Deus. Portanto, a aquisição da vida eterna acontece quando se crê e obedece às palavras de Jesus Cristo. 5. Fé. Vamos tratar do conceito fé e sinais.
fé semeia, sinais erga, no original grego. Somente no Evangelho o verbo crer é mencionado 98 vezes. O fato de João preferir o verbo crer no substantivo fé é explicada por Léon Morris. Nenhuma vez ele usa o substantivo correspondente fé. Fato esse que nunca foi explicado satisfatoriamente. Talvez a razão seja que o verbo é mais dinâmico que o substantivo. Para nós, é conveniente usar a palavra fé, que ocupa um lugar tão grande na compreensão cristã das coisas, mas devemos ter em mente a terminologia de João. Nós vamos parar na página 41 nesse tópico e nós damos sequência nesse conteúdo de fé e sinais. Deus abençoe, boa aula.